Amados, na comunhão da inspiração da palavra de Deus, Deus colocou uma parte em meu coração e desejo passar para os irmãos. Tudo do tempo da congregação. Um ponto de reflexão: quem orava entre 1985 e 1995? Mudam-se os tempos, os governos e até a consciência coletiva. E às vezes nos deixamos levar pelos novos tempos e nos modernizamos. Falo aqui não da tecnologia essencial que necessitamos no nosso dia a dia, mas das coisas que amortecem e matam a consciência. Mas uma coisa permanece, é a prova de tempo. É imutável, que são as lembranças que Deus colocou em nossos corações. Alguém orou na casa da irmã Exaltina, na freguesia do Ó, na época da Assembleia, quando se reuniam irmãos da Europa e oravam, homens e mulheres consagrados a Deus. Até altas horas da madrugada, alguém viu pessoalmente o Silas testemunhando, o Cabo Borges testemunhando, o Fernando de Bauru testemunhando, o Elmo cabeleireiro do Orlando, da região da freguesia do Ó, da Marinete que profetizava tocando violão, da casa do Washington e da Kelly, onde os irmãos iam orar depois dos cultos gloriosos na Vila Ré. Alguém mais antigo de caminho teve a oportunidade que eu não tive de congregar em Sarapuri dos Antunes quando o irmão Ezequiel ainda atendia os cultos. Alguém congregou com o Edson do Morro do Índio em Santo Amaro, ou teve a oportunidade de congregar com Fernando da Vila Remo quando aquele lugar era o céu aberto? Alguém conheceu o Valtinho, que era companheiro do Edson do Morro do Índio e foi caseiro do Jardim São Bernardo? Quem orou no funeral da sua mãe e Deus ressuscitou ela no meio do funeral? Alguém ouviu falar da irmã Maria Antônia de Votorantim, que tinha o esôfago fechado e não podia se alimentar ou tomar água e vivia pela fé? Alguém ouviu falar do irmão Francisco da Vila Remo, que Deus ressuscitou dentro do necrotério? A enfermeira desmaiou, um paralítico levantou da cadeira de rodas e saiu correndo, chamaram o médico e ele veio e falou: seu Francisco, o que está acontecendo? O senhor está morto. E o irmão respondeu: morto está você no seu pecado. Quem lembra do Getúlio de Araraquara? Tinha mais de 5 atestados de óbito. Em uma das vezes que tiraram a liberdade dele, o demônio pegou alguém dentro da igreja e ninguém conseguia expulsar. O irmão Getúlio estava sentado lá atrás e sentado mesmo falou: demônio! E o espírito parou de manifestar na mesma hora, sendo que ninguém conseguia segurá-lo. E o irmão Getúlio, tomado de Deus, sem levantar, pular ou gritar, simplesmente falou: vá embora. O espírito saiu e os mesmos irmãos que haviam acabado de tirar a liberdade do irmão Getúlio devolveram a liberdade na mesma hora. Alguém orou com a irmã Iracema de Jundiaí, ou congregou com o irmão Gilberto do Belforrim, em Perus, que lá de cima do púlpito conversava em línguas com os irmãos, estavam lá embaixo. Alguém conheceu Abner Negrão de Deus, que saiu de uma reunião de jovens de manhã no Espírito Santo e saindo da igreja de Deus mandou ele atravessar o morro e ir para a praia a pé. Ele chegou na praia, muito calor, cheio de banhista, parou a praia inteira para rir, porque ele foi indo para a água de terno e gravata e com a pasta da Bíblia debaixo do braço, entrou na água e falou: e agora, Senhor? E uma voz disse para ele: entra na água e pula 3 ondas. Ele pulou 2 ondas e quando ele foi pular a terceira, perdeu o equilíbrio e caiu de cabeça dentro da água, saiu todo molhado, todo mundo rindo. Aí ele parou na frente de 3 mulheres, estavam sentados na esteira e falou: agora dá para vocês voltarem para a igreja? E uma delas respondeu: agora dá sim para voltarmos para a igreja, porque eu sou organista, ela é auxiliar e a outra é examinadora, estamos as 3 paradas.
E eu falei para elas e combinamos que só voltaria para a igreja se Deus mandasse um crente de terno e gravata entrar dentro da praia, mergulhar e depois viesse falar conosco. Aí saiu o irmão andando e as 3 atrás enrolado em sua toalha. Fala a verdade, é o poder de Deus. Que saudade, não existe mais o lugar. Outro dia passei lá, tudo tinha mudado. O restaurante do irmão Cláudio da freguesia do Ó ficava na Galeria 7 de Abril, no centro de São Paulo. Era o nosso quartel-general. O Cabo Borges almoçava lá. O Hamilton da Pedreira, que hoje é cooperador de jovens do Gleba. O do Darcy do Salzeda, que já era cooperador. Os irmãos de Osasco, tantos amigos. O Tecão, quando vinha de Assis. O Devilso, diácono do Grande Aviana. O Luiz do Santa Terezinha em Pirituba já passou por lá, era o nosso quartel-general. Esquecíamos que era um restaurante, as mesas vizinhas tinham que se conformar em ouvir as maravilhas. Quantos amigos fizemos, como era contagiante, quantas viagens foram combinadas ali, quantos cultos. O Silas, que morreu no acidente de avião, passava por lá, o Serginho, o Abner, tanto quanto amamos, mas nem sabemos ou lembramos o nome, mas eram cúmplices da mesma alegria e na mesma comunhão, sem contar também que a comida era boa, era de qualidade. E o Valtinho de Paraguaçu, da Comum do Djalma, cooperador de jovens, era um moço que antes de Deus chamar, ele era travesti, se vestia como mulher, tomava hormônio feminino. Os pais dele eram crentes e um dia o Walter estava na avenida fazendo ponto, como se dizem. Ouviu uma voz dizendo: sai daqui. Olhou para o lado e não viu ninguém. Ficou parado e a voz gritou: sai daqui. Ele saiu correndo, quase caindo, porque estava com um sapato feminino de salto alto. Quando ele passou na frente de uma congregação, a voz falou: entra aí. Ele falou: eu não vou entrar. E a voz gritou: entra aí. Ele subiu as escadas e ficou parado diante do átrio. Veio uma porteira e falou: senta ali, filha, o lugar das mulheres ali. Ele gritou: eu não sou mulher. E ficou de pé até o final do culto. Quando chegou em casa, reuniu as roupas femininas, os cosméticos e as pinturas, e jogou tudo nos pés da sua mãe. E falou: a partir de hoje não preciso disso, porque você é um servo de Deus. A mãe virou e falou: como você diz que vai ser um servo de Deus com um cabelo desse tamanho? Ele respondeu: mãe, Deus começou a obra pelos meus pés e vai terminar pelos meus cabelos. Se batizou quando tinha uma semana de batizado, bateu à noite na porta do quarto dos seus pais e disse: mãe, Deus mandou te avisar para arrumar a sua casa, porque dentro de uma semana ele vai vir te recolher. O pai riu e falou: uma semana apenas de batizado e já virou falso profeta. E ele disse: o que Deus me mandou falar, eu falei. Uma semana depois veio o Senhor a recolher sua mãe. O Djalma do Paraguaçu amava ele e dava toda a liberdade. Um dia Deus deu a palavra para o Valtinho. No meio da palavra ele falou: para você saber que é Deus que está aqui, ele vai expulsar um espírito de dentro desta igreja. E na mesma hora uma mulher caiu endemoniada lá atrás. O Valtinho chamou o irmão Djalma. O irmão Djalma subiu no púlpito. O Valtinho foi lá atrás, pôs a mão na cabeça da mulher, expulsou o espírito. Depois voltou o Djalma descendo do púlpito e ele subiu e continuou exortando a mesma palavra, da mesma virtude. Que saudade, meu Deus! Saudade da casa da irmã Antônia, um Marcos nas nossas vidas. A casa da irmã Antônia da Vila Rica, região da freguesia do Ó. Alguém sabe como aquela casa se tornou uma casa de oração? O casal, a irmã Antônia e o irmão Benedito estavam firmes, porém os filhos batizados haviam parado, e os que não eram batizados não queriam saber de nada. E o casal orando, chorando, buscando sozinhos, e um dia estava buscando a Deus junto com o irmão Francisco, o irmão Chicão do Limão. O irmão Chicão foi no meio da sala e chamou o casal. Eles vieram, ao pegar suas mãos, disse: vocês esperam a obra de Deus dentro da vossa casa, mas para Deus operar essa obra, Ele precisa quebrar os ossos. Ele pergunta: vocês estão preparados para eu entrar na casa de vocês e quebrar os ossos do casal? O casal pulou e falou: amém, Senhor, quebra mesmo, faz a sua obra, aleluia. Mas eles não sabiam que o detalhe, que o casal estava na firme e na graça, achou que seriam às vezes a rebeldia da mocidade, mas aconteceu ao contrário.
O irmão Benedito vinha calmamente dirigindo o seu fusquinha na via rápida e teve um derrame no volante, perdeu o controle do carro, bateu o fusca em uma pedra, entrou em coma na hora com fratura e traumatismo craniano. A irmã Antônia quebrou as 2 clavículas, quebrou 6 costelas e 2 costelas perfuraram seus pulmões, ficou os 2 na UTI. O irmão Dito ficou 3 meses em coma. Os médicos disseram que nenhum dos 2 iria viver. Interessante os caminhos de Deus. Deus havia falado na boca do irmão Chicão que ia fazer a obra com a casa, teria que quebrar os ossos, e quebrou mesmo. E sabe o que aconteceu? Os filhos que estavam parados voltou a congregar e viraram crentes do dia para a noite, e os que não eram batizados correram para o batismo das águas. Enfim, no modo de Deus sempre dá certo. Aí parecia que fazia vista grossa, quem não percebia que toda noite tinha até 3, 4 orações na casa da irmã Antônia. Vimos o Dito sair do hospital, voltar a tocar seu instrumento, e o terrível ver a mulher toda quebrada, quando tomada de Deus, manifestar o poder da linguagem e da visão, que faz com que o rei do inferno fique calado, escondido atrás do seu trono. É lógico que nisso Deus é glorificado, porque sendo nós pó, fracos, arrebentados, ai de nós, se não houvesse o mesmo poder no sangue do justo, para nos justificar e salvar todos os dias. Somos nada, é apenas isso, nada. Mas nada disso reside a glória de Deus, porque o inimigo ousou a desafiá-lo, e Deus não se permitiu colocar a mão nele, autorizou que um anjo lançasse de lá de cima, aqui na terra. Ele mostrou para o adversário porque não aceitou um combate direto com ele. Ora, já está provado mais que AB, que o homem não é nada, e se mesmo não sendo nada, Deus nos deu a graça de pisar na cabeça da serpente. Então, através de nós, Deus está mostrando para o demônio que ele é menos que nada. Despedida de solteiro do irmão Cabo Borges, na reunião da mocidade na central de Carapicuíba, o irmão Hermelindo de Cabriúva atendendo. Quem estava lá não vai esquecer, nem quando estiver no céu a igreja lotada, corredores, átrios, galeria, janela, não dava para se mexer, músicos tocando de pé no corredor. O Silas testemunhou, meu Deus, contou a obra do Maciel, e mais 2, parecia que ia dar infarto de tanta visitação. O Serginho também testemunhou, e aí veio o massacre. Hermelindo mandando Borges contar tudo, ele contou. A manifestação de Deus em nós era uma mistura de riso, de grito, de choro, de lágrima. Aquilo já era uma amostra do que será no céu. Chegou a hora da palavra, o irmão Hermelindo falava, a mocidade fica na comunhão, porque Deus me revelou a palavra, que eu acho meio estranha para ler numa reunião de mocidade, mas nós vamos fazer o que Deus mandar, vamos fazer a parte que fala do endemoniado de Gadareno. E leu a palavra, quando terminou de ler ficou alguns segundos parado, calado, e falou, mocidade, eu lembrei de uma coisa agora. Uma noite eu estava orando de madrugada, e meu pai que está aqui hoje falou para mim, Hermelindo, um dia eu vou te revelar uma palavra numa reunião de mocidade, e você vai achar que essa palavra é meio estranha, mas pede para a mocidade ficar na comunhão, porque eu vou fazer uma obra. Então, mocidade, a palavra é essa, o endemoniado de Gadareno, e Deus não vai falar muita coisa não, ele já mandou um trator aqui dentro, a mocidade aí de cima da galeria, segura alguém que for cair daí de cima, porque hoje vai cair muito espírito nessa igreja, porque a palavra de Deus é essa, demônio, sai da minha igreja agora. Não ouvi mais palavra, mas sim um grito de dentro da igreja, o povo pulando, glorificando, a gente olhava para um lado, olhava para o outro, e os espíritos iam caindo. Teve gente que viu o moço descer as escadarias, se arrastando como cobre, segurava quem podia para não cair da galeria. Mesmo se o Hermelino quisesse pregar, não existia amplificador ou microfone que aguentaria. Então ele só ficava sorrindo, manifestando e mandando beijo para o letreiro em nome do Senhor Jesus. Não aguentávamos mais a presença do Senhor. Hermelindo pediu para vir orar uma menina de 5 anos de idade com voz de anjo, que orou no microfone do púlpito com a sabedoria de um ancião, com o peso de um apóstolo, com o peso de um crente fiel e convertido. Sinceramente, eu acho que nesse culto eu morri e nasci de novo. E essas não dá para esquecer.
Então não dá para esquecer, um dia fui com o Fernando de Bauru, que atende agora em Assis, na casa da irmã Abigail da freguesia. Estávamos orando com a família, o dono da casa estava na maior virtude do mundo, glória a Deus, aleluia. Aí Deus tomou o Fernando e falou, glória a Deus, aleluia. Tem crente que parece tatu, anda com a gordura escondida debaixo do casco. Quando o servo de Deus vem orar aqui, o irmão fala, glória a Deus e aleluia. Mas quando o servo de Deus não está aqui, com essa mão você bateu na serva, com esse pé você chutou ela, e com essa boca você blasfemou, de que eu falei na boca dela, e por isso eu te diz, Deus, com essa mão você nunca mais bate em ninguém, com esse pé você nunca mais chuta ninguém, com essa boca nunca mais vai blasfemar. E aconteceu que passou alguns dias, Deus 3 derrames seguidos no irmão, travou a perna, travou o braço, entortou a boca, não conseguia mais falar, só falava sílabas por sílaba. Glória ao nome do Senhor. Depois disso o Fernando ficou com remorso de ver o homem naquela situação e trouxe o irmão Expedito sem contar nada para ver se Deus revogava a sentença na boca dele. Vieram na casa e quando o irmão Expedito passou pelo batente e viu sentado no sofá, olhou para ele e disse, isto que eu te fiz ainda é pouco pelo que você fez com a minha serva. Aí pronto, o homem foi chamado para revogar a sentença, mas deixou uma sentença maior ainda. Aí passou uns dias, servo de Deus foi internado, estávamos orando na Vila Rica, na casa da irmã Antônia. A irmã Iracema de Tapetininga pregou para a irmã Abigail, aquele que não está aqui Deus não quer mais, e nem o inferno quer, de onde ele está não volta nunca mais. E o servo de Deus já saiu do hospital entubado no algodão, vestido de terno, com as mãos cruzadas e todo enfeitado com cravos de margarida. A irmã Abigail, Deus já recolheu mais os filhos dela. O irmão Claudinei, cooperador de jovens em Santa Amaro. O genro do irmão Zezé, ancião da Vila Castelo. São tudo histórias e feitos que o Senhor fez na nossa vida. São apenas lembranças que ficou marcada na trajetória da nossa história. Lembranças que são saudades, que são revertidas em comunhão e virtude. Para todos esses mártires da graça, mártires do nosso atual, profetas do Senhor que fizeram parte das décadas de 85, 95, muitos deles já não estão mais no nosso meio, mas aqueles que permanecem firmes na comunhão, escondidos, isolados, sentem mesmo esta revelação que estamos sentindo agora, a palavra de Deus revelada com o Espírito Santo.